Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, 10 horas e 27 minutos. Chegou a hora da gente receber ele, Miguel Daúde, analista de economia e política, todas as quartas-feiras aqui com a gente. Bem-vindo, Daúde, mais uma semana. Muito obrigada pela sua presença. Paula, um abraço a você e um abraço a todos que estão assistindo e ouvindo. Obrigada, Daúde. No bloco anterior, a gente estava falando muito aqui, né, de vários aspectos sobre os impactos desse clima seco, das queimadas. A gente vendo ali tanto impactos econômicos, principalmente, com possibilidades de pressão inflacionária vindo à frente, mas também impactos ambientais. No meio de tudo isso, tem um ponto que me chama a atenção, que eu vou começar por ele e depois a gente desenrola ali sobre as outras análises, mas foi a determinação, ou seja, ali uma ordem judicial de combate a essas queimadas, vinda pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. Ele usa o termo determino, né? Colocando ali, determina uma série de ações do governo federal para combater incêndios na Amazônia e no Pantanal. O próprio presidente Lula, em muitos momentos, coloca ali, né, talvez o peso dessa responsabilidade, até mesmo no setor agro, nos garimpeiros ali, trazendo, mas essa determinação de Flávio Dino, você enxerga, eu queria entender como você enxerga, mas se de alguma certa forma a gente vê ali o judiciário colocando um pouco da responsabilidade disso também no executivo? Não tenha dúvida, Paula, que isso está ocorrendo, né? O judiciário hoje, nós já tivemos aqui a oportunidade de abordar esse assunto. O judiciário, ele muitas vezes está fazendo o papel do legislativo, do executivo, né? A gente até usou uma frase que o judiciário é como o gás, né? Deu espaço, ele ocupa. Mas vamos especificamente a essa determinação do ministro. O que ocorre? Há uma provocação no Supremo, né, no sentido de questionar a ação do governo em relação ao combate a esses incêndios, né, que aí existe uma discussão muito grave a respeito do assunto. Nós estamos vivendo um momento climático muito ruim, mas o Dino, na realidade, ele está tentando jogar com o governo. Ele está dizendo, olha, faça alguma coisa, né? Porque no caso de não ser feito, poderá ser responsabilizado o governo. Mas não tem muito o que fazer, né? Eu acho que é uma catástrofe que está ocorrendo que é muito difícil, né? Mas o importante hoje, Paulo, é que ontem, né, que o presidente criou a autoridade ambiental, né, em que vai ter ali a responsabilidade de cuidar disso daqui para frente, porque esses eventos vão se repetir constantemente. Então, portanto, há sim uma intromissão do Supremo, mas uma intromissão provocada por medidas que estão sendo questionado o governo em relação a esse fato. Ô, Daúde, inclusive, né, esse é um tema até mesmo antigo, né? A gente viu muitos argumentos no governo anterior sobre a responsabilidade do governo federal em relação a essas queimadas ali na Amazônia, no Pantanal, principalmente, né? Atribuindo-se muito, de fato, a essa responsabilidade ao governo. Agora, a gente, de fato, vê, né, uma responsabilidade, vamos dizer assim, mais dividida, né? Não tanto ali específico. A determinação agora traz talvez ali um pouco à tona isso, não, é preciso fazer ali fiscalização rigorosa, sei lá, né, trazer ali uma busca, né, talvez de investigação mais em relação a quem teria ou quem estaria de fato provocando isso e medidas de combate. A gente passou aqui no estado de São Paulo, recentemente, por uma onda também, num final de semana, de uma queimada muito intensa em várias cidades, ali na região do interior, Ribeirão Preto. Houve um plano muito rápido que conseguiu estancar, pelo menos, a propagação desse incêndio. Na sua visão, o que falta, né, de fato, para a gente conseguir ter um controle melhor sobre esses incêndios que atingem muito essas regiões, tanto a Amazônia e o Pantanal? Paula, descer do palanque. O governo tem que descer do palanque. Um grande problema do presidente Lula é esse. Ele está constantemente no palanque. Ele age por reação.
né? Ou seja, ele é acionado, aí ele reage, né? E a questão desse momento climático que o planeta está vivendo é uma coisa que nós, por exemplo, já sabíamos, né, que desse agravamento. A temperatura do planeta, se nós compararmos em 1997 agora, 2023, são dados recentes, que mostram que ela aqueceu demais, né? E ela não veio para ir embora, ela veio para ficar. Mas o governo, ele, quando teve oportunidade lá atrás, ele criticou o governo Bolsonaro, porque tudo isso estava ocorrendo em função disso. Nós tivemos um movimento de artistas tentando responsabilizar o governo Bolsonaro, principalmente o Ricardo Salles, que era o ministro do Meio Ambiente, mas hoje a gente percebe claramente que o palanque não dá mais para continuar, você tem que partir para a ação. Nós vamos evitar essa questão climática? Não vamos, porque o Brasil, Paulo, eu acho que é importante nós entendermos o seguinte: o Brasil é vítima do que está acontecendo aqui, né? O Brasil hoje, quando você olha os emissores de gases de efeito estufa que estão levando uma possível modificação ou agravamento ou potencialização do extremo do clima, são países que desmataram, são países que poluem, continuam poluindo com indústrias. Nós temos a China, Estados Unidos, países da Europa. O Brasil, a agricultura brasileira, ela tem o ponto de equilíbrio do sequestro de carbono. Porque a fotossíntese o que é? Você pega o carbono e transforma em biomassa, né? Que é usada hoje, que é a biomassa para proteína animal, proteína vegetal. Então, o Brasil é vítima disso. Só que os grandes países querem colocar o Brasil como o vilão da história, mas não é. E o governo Lula, nesse aspecto, ele tem um ponto positivo, que ele está fazendo aí uma interação. Mas eu diria, mais uma vez, isso se combate com ação, ou seja, evitar que esse momento ocorra novamente, e precisaria descer, evidentemente, do palanque, passar a ter ações mais efetivas. Daúde, bom dia para você, prazer falar contigo novamente. Eu queria pegar esse gancho que estamos comentando aqui sobre todo esse desafio climático que estamos passando, queimada, seca, e como que isso está sendo colocado também como um ponto de atenção na área econômica, não só para as decisões do Banco Central, mas também por conta da questão política. Porque ontem a gente viu o presidente Lula novamente reforçando aquela conversa que a gente já teve sobre o Lula da sorte. Ele falou, olha, teve deflação, a gente está vivendo uma inflação comportada, a gente está com crescimento econômico maior do que o esperado pelo mercado, crescimento do emprego, e isso não é sorte, né? É, nas palavras dele, competência. Mas a gente está vendo essa crise climática também trazendo apreensão a respeito de impactos significativos na inflação nos próximos meses, né? Questão da carne bovina, alimentos principalmente, a gente vai ter um cenário ainda mais desafiador à frente, seja na questão econômica, seja na questão política, por causa de tudo isso que está acontecendo, na sua visão? Não tenha dúvida. Oi, Felipe, boa tarde, bom dia a você, um abraço a você. Não tenha dúvida que isso vai ter impacto. Não dá para nós avaliarmos a dimensão desse impacto, né? Hoje, o Brasil ele produz praticamente 70%, 80% do alimento que ele consome. E você pode ter essa sazonalidade, por exemplo, o que está acontecendo aqui no Cinturão Verde da região metropolitana, onde nós temos aí quase 20 milhões de pessoas, né, que se alimentam diariamente, esse impacto vai chegando, né? Ele vai chegando porque você tem a ausência de chuva, de chuva você tem a queda da produtividade, né, principalmente do hortifruti, e aí você começa a ter impacto nos preços, né? Você diminui a oferta, a demanda continua, e aí você tem o processo inflacionário, né? Mas, por enquanto, ainda isso não chegou, né? Mas seguramente vai chegar. As grandes empresas hoje, produtoras de grãos,
elas estão diminuindo a rentabilidade em função dos custos, em função de você ter todo esse cenário. Mercado internacional um pouco avesso, né? A China mostrando que pode ter um processo de deflação, um processo de retração, né? Em consequência disso, uma retração econômica. Então, as expectativas, né, em torno da economia em decorrência desses eventos climáticos são grandes e péssimas, né? Você não tem como evitar, mas também não dá para antecipar o que tudo isso vai acontecer. A gente tem analisado muito isso, viu, Felipe? A questão desse momento que acaba fechando as janelas de oportunidade, porque a agricultura você não planta a hora que você quer, do jeito que você quer, aonde você quer. Ela tem janelas de oportunidades que são as janelas que estão voltadas para o clima, né? Se essa situação perdurar mais outubro, começo de novembro, nós podemos sim ter um impacto muito grande no preço dos alimentos em função dessa extensão desses eventos climáticos e isso é possível acontecer segundo análise aí de pessoas, cientistas especializados em clima. Então, esse é um ponto que você levantou muito bem, que hoje não preocupa tanto o mercado financeiro, né? Mas é um assunto que pode ficar evidente mais para frente um pouco.